Bom dia, meus amigos. Estou aqui na cidade de Tavares. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, né, fazendo um trabalho aqui, tentando fazer um trabalho. Estou tentando fazer, porque, na verdade, o poder de Deus a gente não sabe até onde vai. Mas estou aqui na casa do nosso amigo Ronaldo Melo, o qual eu vim aqui conversar com ele um pouco hoje. Para falar um pouco aqui da Casa da Cultura Ayá. Eu quero perguntar ao nosso amigo Ronaldo Melo, em primeira mão, em que ano foi fundado a Casa da Cultura Ayá, aqui na cidade de Tavares, Paraíba. Bom dia. Bom dia, seu João. Bom dia às pessoas que vão assistir esse vídeo, essa gravação no canal Girando pelo Sertão. Primeiramente, quero dar um bom dia também a Daniel, lá de Carnaíba, e outros bola aqui de Tavares, lá da Rua Mariana. Silvão, a Casa da Cultura Ayá, eu fundei no ano de 2011. Agora, se Deus quiser, agora em fevereiro de 2026, a gente vai fazer 15 anos desse meu projeto. Muito bem. O Ronaldo Melo, como é que você se sente? Qual foi o seu pensamento de abrir essa Casa da Cultura Ayá, aqui em Tavares? O seu pensamento é de servir a toda a população aqui da região? Muito bem, Silvão. É uma grande satisfação eu ter e ser o presidente dessa Casa da Cultura Ayá. É uma Casa da Cultura que eu criei fundamentalmente para servir ao próximo, servir a toda a comunidade aqui de Tavares e também de outras cidades. A minha Casa da Cultura é muito visitada, senhor. Visitada por professores, estudantes e turistas que vêm de outras cidades, quando vê o letreiro lá da Casa da Cultura, e tem a curiosidade de saber o que é aquilo ali. Aí eu também tenho o maior prazer da minha vida para receber as pessoas, para eu contar os detalhes lá da nossa Casa da Cultura. Lá, senhor, tem um acervo muito bom. Tem vários tipos de livros, de peças raras. Também nós temos o lado da cultura que eu gosto, que é a música. Eu tenho ainda vinis, aqueles discos antigos. E, como eu já falei, os turistas quando vê, eles perguntam, isso aí é para vender? Eu digo, não, aqui é um museu da nossa cidade. E é um museu que, aí eles perguntam, foi criado pela prefeitura, pelo estado ou governo federal? Eu digo, não, isso aí é criação minha mesmo, própria. Eu, desde criança, seu irmão, eu tinha a maior vontade, e eu sempre fui um moleque que gostava de leitura. Lia, e a curiosidade, quando eu viajava nas cidades vizinhas, nas outras cidades maiores, eu sempre procurei lugares que tinham cultura, como, por exemplo, museus, igrejas antigas, casarões, como eu cito vários lá de João Pessoa, que eu conheço bastante João Pessoa. Hoje eu estou viajando pouco porque eu perdi a minha visão. Eu só tenho um pouco aqui da minha visão do olho esquerdo. Aí por isso que eu deixei de viajar. Mas quando eu tinha a minha visão normal, eu viajei até a São Paulo, Fortaleza, Recife, Natal, e todos esses lugares eu tinha meu tempo de colocar na minha cabeça que eu tinha que visitar lugares históricos, lugares culturais, como eu já citei. Em João Pessoa mesmo, tem a Cidade Baixa, que é onde começou a criação da nossa capital. Lá tem os museus, tem a Casa da Pólvora, tem teatro. Tudo é um lugar muito bacana. Recife, Fortaleza e todos eles. Isso é um prazer imenso, senhor. É por isso que eu digo, eu estou servindo a toda a comunidade que me procurar. Muito bem. Falando em João Pessoa, João Pessoa fica
eu creio que seja mais ou menos assim, 399, quase 400 quilômetros, né, Ronaldo? É nessa a proximidade de Isso. Tavares até João Pessoa. Aqui nós estamos no Alto Sertão. Não é o Alto Sertão, aqui é na Serra do Teixeira. O Alto Sertão é lá de Cajazeiras, da região de Cajazeiras. Essa região que nós faz fronteira com o Pernambuco, aqui bem pertinho, já faz divisa com Quixaba, com Flores, né, Carnaíba. Aqui nós, Tavares, ficamos em cima da Serra do Teixeira. É uma região muito bacana de se morar, é muita calma, é um clima bastante agradável. Nós estamos, ó, no mês de setembro, nós estamos aqui num clima bastante agradável, um frio bem gostoso, um frio que você convive, não é aquele frio agoniante que está aqui com blusa, ó, veja que eu estou de camiseta, mas aqui o friozinho aqui na minha casa aqui está bem gostoso. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa às pessoas daqui de Tavares e região, que no início do trabalho aqui eu não falei. Eu quero mandar um alô, um abraço para todas as pessoas aqui da cidade de Tavares, do qual eu considero muito aqui, acho muito uma cidade muito boa, muito hospitaleira, que o primeiro vídeo de trabalho que foi feito meu foi aqui, quase o primeiro, mais ou menos o segundo, foi o terceiro vídeo que eu fiz, foi aqui, na Feira Livre de Tavares, que eu foco muito na cultura. Eu quero mandar um abração para todas as pessoas daqui, inclusive o pessoal da panificadora Pão de Ouro, Cassiano, Preto, Henrique, e também vai meu abraço também para nosso amigo Zaga, lá da Madeireira, da Serraria, lá, ele e Maciel. Um abração para esse povo. E também o nosso amigo Bola. Bola que não se chuta, bola é uma benção de Deus. Aí, então, quero mandar um abração para esse povo, né? Todinho, né? Também quero falar um pouco também. Eu também quero entrar já nessa deixa, Silvão. Quero dar um abraço muito especial ao meu irmão Ranulfo, lá de João Pessoa, que é uma pessoa que é ligado muito no canal, girando pelo sertão. Meu irmão Ranulfo. E também passa o vídeo para minha irmã Nevinha. Um abração a vocês aí em João Pessoa, Ranulfo, meu irmão, e toda a sua família. A Nevinha também, e a outra irmã que mora com ela, Lourdinha, e todos os amigos lá de João Pessoa, meus conterrâneos aqui de Tavarense, que mora bastante gente. Também eu tenho uma amizade muito grande também, seu João, em Princesa Isabel. Eu quero dar um abraço aqui especial, um alô bem especial para o meu amigo Neto Caçula, que é ali lá do sítio lá, e ele trabalha em Princesa e é dono do supermercado. Neto Caçula, que gosta muito da cultura. Ele é um poeta, ele faz verso. Ele deu um verso para mim, seu irmão, contando a história de Canhoto da Paraíba, um grande personagem. Todo mundo pensa que Canhoto é de Princesa. Tudo bem, ele foi para a Princesa morar, mas ele é daqui da nossa região de Tavares, aqui do sítio Pinheira, perto de Belém, do povoado mais antigo aqui da nossa região, Belém de Tavares. Ó, senhor, eu tenho muita história. Como hoje o documentário daqui vai ser um pouco pequeno, mas outra oportunidade, nós vamos lá no Belém, eu vou mais o senhor e vou contar a história do Belém, como foi criado aquele povoado. Só uma pequena partezinha. Belém é mais velho do que Princesa e Tavares. Tá vendo? Bem mais velho, né? Muito mais velho. Eu não vou contar porque eu quero deixar uma surpresa no próximo documentário, nós falar sobre a criação, a fundação de Belém. É um povoado pequeno, entre Tavares e Jurema, que Jurema é outro distrito da gente, outro povoado, mas a história de Belém, eu acho que ela é muito mais importante do que a história de Princesa e Tavares. Não desagradando, que eu sou tavarense e eu amo minha Princesa Isabel, que eu terminei meus estudos médio em Princesa Isabel. Eu tenho muita família, a família Marques, de Maria de Veri, Marquinhos, esse engenheiro, empresário, é tudo meus primos. Muito bem. Tá bom? Pode continuar aí. É interessante, Ronaldo, que eu também, se eu pudesse, eu só gravava coisas só focando na cultura. Eu gosto muito da cultura. Quando eu vejo assim algum evento assim ligado à cultura,
eu acho muito interessante e às vezes até quando eu tenho tempo, eu acompanho um pouco, porque eu gosto muito da cultura, né? Isso é importante. E é demais até. A história, né? Das Isso. cidades, essas coisas e tal. Porque essa geração nova, Sérgio, ela ainda não está com o conhecimento, não, da nossa... Pode fazer uma pesquisa, perguntar quem fundou Princesa, quem fundou Tavares. Essa juventude praticamente hoje não sabe. A gente, eu que tenho uma idade um pouco já de experiência, né? Eu vou contar até a minha idade, que eu não tenho negação com nada e não tenho vergonha. Eu tenho 62 anos, mas graças a Deus, como eu falei logo no começo, desde criança eu leio e eu sempre fui curiosidade para saber. Eu tenho bastante livro, eu li mais ou menos numa uma faixa de 500 a 600 livros históricos, revista, todas essas coisas, e está tudo hoje no meu computador. Como eu falei, que tem essa deficiência visual, hoje eu conto tudo que sai da minha mente. Eu tenho uns livros aqui, mas praticamente esse livro é só para mostrar e as outras pessoas que lêem. Eu já sei fundamentalmente que aqui há um livro contando a história de Tavares. Pode focar bem frente do telefone. Isso aqui é um livro contando a história de Tavares. Foi escrita por um cidadãozinho da gente, que é o José Laurindo. Ele, um cidadão comum, que praticamente não estudou, mas ele deixou uma história, um legado em Tavares, a história antiga de Tavares. Isso aqui, quando eu tinha visão boa, eu li e sei mais ou menos tudo o que passou na criação de Tavares. Eu vou contar só um pequeno... Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Tavares, nós estamos no mês de setembro, é um mês muito histórico para a nossa cidade, que é a história, é o mês do padroeiro da nossa cidade, que é São Miguel Arcanjo. Que esse é o santo padroeiro, que é dia 29, é a nossa festa religiosa. E tudo que passou em Tavares só foi maravilha. Para o senhor ter ideia, seu irmão, a nossa Tavares, ela foi fundada por um padre. Já quer dizer que ela foi abençoada por Deus. O padre Francisco Arcoverde Tavares. Conta nos livros, e principalmente nesse livro e outras revistas que eu tenho, que o padre Francisco Arcoverde, ele é da região do Pernambuco. Ele vinha de Flores. Naquele tempo, quando Tavares aqui foi fundado, só existia Flores como cidade e Belém como povoado e Piancó no Vale do Piancó. O padre saía de Flores, naquele tempo que todo mundo sabe que não existia automóveis e nem moto, vinha de animais ou de carroça puxada a cavalo. E nesse percurso de Flores, ao passar aqui em Tavares, ele pernoitava num sítio chamado Sítio Casa Nova, aqui da nossa cidade, que hoje já faz parte da Grande Tavares, que é um bairro chamado Casa Nova. E nesse pernoite do padre, ele ficava arranjado numa casa de um pessoal. E nisso, ele gostava também de celebrar uma missa na casa onde ele ficava arranjado na noite. Muito bem. Muito bem, né? E nisso, um cidadão assistindo a missa, e quando terminou a missa, ele procurou o padre e disse assim: o senhor tem vontade de fazer alguma coisa aqui na nossa região? Aqui não existia não, Tavares era um mato, era sítio, chamado de Campina. Campina. Não era Tavares, era um sítio, entendeu? Ele passava, vinha de Flores, passava por Princesa, por aqui, e pernoitava nesse sítio Casa Nova. Aí esse dono disse assim: padre, eu vou dar uns hectares de terra para o senhor fazer o que o senhor quiser fazer. Aí o padre ficou muito interessado e perguntou: eu quero. E disse: eu quero. Aí o dono dessas terras disse: aonde o senhor quer a terra? Aí disse: eu quero naquela Campina, no sítio Campina. Aí eles vieram, o dono da propriedade, que era seu Antônio Manuel, e disse assim: tudo bem, aqui é 4 hectares que eu vou dar para o senhor.
O padre gostou da oferta. No outro dia já convidou o pessoal dos sítios vizinhos para fazer uma capelinha, que foi feita a primeira capelinha, que era de frente à casa, coincidentemente, na frente da Casa da Cultura Aiá, da minha Casa da Cultura. Muito bem. Ela foi feita naquele tempo de taipas e barro. Aí quando fez a capelinha, o padre também já foi doando as laterais da igreja para ir formando a vilazinha, a cidade. E nisso tinha uma família no sítio Mexila, que fica entre aqui Tavares e Princesa, a família Lima, um grande proprietário, um grande homem da época, que já chamava Florentino Lima, e também queria fazer a cidade lá no Mexila. Ficou essa disputa entre o padre e seu Florentino lá no Mexila para fazer a cidade primeiro. Isso é uma história tão bonita, seu Igual. Muito bem, fica à vontade. É uma história tão bonita que quando eu começo a contar esses detalhes, vem fluindo na minha mente, e eu fico até um pouco arrepiado, porque é uma história linda. Veja só, fica à vontade, o padre, com o lado religioso, a comunidade se aproximou para fazer as casas assim. E o dono lá, que era muito rico do sítio Mexila, fez até feiras. Chamou os comerciantes da época de Princesa, lá do povoado de Princesa, que Princesa ainda não era cidade não, entendeu? Sei. Chamou para vender, vamos ver, rapadura, farinha, né? Aquelas coisas mais rudimentares, café, sabão naquela época, e fez a feirinha. Mas não prosperou não, a cidade lá não. O padre aqui já conquistou a comunidade. Aí por isso que a vilazinha de Tavares foi criada aqui onde nós estamos no momento. É por isso que eu digo, Tavares é abençoada porque foi fundada pelo padre e nosso padroeiro é São Miguel Arcanjo, que é o arcanjo de Deus. Muito bem. Aí, Ronaldo, você, na verdade, você tem muita experiência com tanta, né? Graças a Deus, bonita, né? É como eu já falei, para ter essa experiência, eu vou deixar deixa para os jovens, quando vão assistir. Para você ter essa experiência, jovens, vocês têm que ler e ler para crescer na vida. Eu posso dizer uma coisa, que eu não fui um historiador profissional, um jornalista profissional, porque eu me embelezei pela juventude, né? Eu deixei de estudar, minha irmã, essa que mora em João Pessoa, ela queria que eu fizesse faculdade, estudar, mas eu procurei querer casar logo cedo. Aí por isso que atrapalhou meus estudos. Mas graças a Deus, o meu conhecimento, minha bagagem literária, minha bagagem de conhecimento da história aqui de Tavares, de Princesa, de muitas outras, de guerras, de revoluções, história do Brasil, tudo isso, graças a Deus, eu li muitos livros. Para falar aí em revolta, né? Revolução. Isso. Eu quero perguntar a você sobre a questão da revolta de Princesa. Atingiu Tavares também aqui? Princesa Tavares. Muito bem. Eu aqui, primeiramente, eu vou mostrar os livros aqui. Esse livro aqui eu não cheguei a ler porque eu já ganhei agora há pouco tempo, já com a visão perdida. Mas eu tenho um conhecimento, modéstia à parte. É pouco conhecimento, mas é um pouco verdadeiro e tudo está nesses livros. Eu já tive na minha Casa da Cultura as pessoas interessadas sobre falar sobre a Revolução de 30 aqui, de Princesa e da nossa região. Que essa Revolução de Princesa, eu vou começar. Primeiramente, vou mostrar aqui as capas dos livros. Ó, esse livro aqui é a Revolução de 30. Tá vendo aqui? Muito bem. Show. Esse outro livro aqui conta a história do coronel José Pereira, e seu filho Aloysio Pereira. Aí diz aí, parece que é Eu e Meu Pai, não é isso o nome do livro? Isso. Eu tenho essa outra revista rara, que talvez aqui na região de Princesa, em Tavares só eu que tenha, em Princesa talvez só tenha lá no memorial
de Aloysio Pereira e do Coronel Zé Pereira, que essa revista ela foi publicada em 1984, em homenagem ao centenário do Coronel Zé Pereira. Isso quando o Zé Pereira, se ele tivesse vivo em 1984, ele ia completar 100 anos de vida, né? Essa revista aqui era do saudoso tertuliano, o Braúna aqui Tavares, seu teto, como é conhecido, foi ele que me deu para mim. Conta toda a história da Revolução de Princesa, do Coronel. Isso foi o jornal A União, o jornal do Estado, que publicou em 84. Isso aqui é raro na nossa região. E eu vou deixar aqui uma dica. Você, estudante, você que quer fazer algum mestrado, você que está se formando, quiser vir falar sobre a Revolução de 30, eu tenho muita coisa e vai ter muito enriquecimento para o seu legado. Com certeza, né? Viu, seu João? Sim, vamos conversar um pouco da história da Revolução. Eu vou começar, seu João, porque isso eu tenho documentário. É interessante, tomando sua palavra só um minutinho só, é interessante que o Coronel Zé Pereira, ele defendia a cidade de Princesa Isabel, defendia profundamente, né? Exatamente. Olha, a história, a verdade, quem conta é os fatos, entendeu? Eu tive, na minha Casa da Cultura, veio um coronel de João Pessoa, seu João Batista Lima. Eu tenho um livro que ele também conta a realidade do lado militar. O lado do coronel tem uma história, esse livro conta uma história, esse aqui já conta outra história, porque cada escritor e cada historiador, ele vai pesquisando umas coisas. Como eu já falei que eu não sou um historiador profissional, mas como eu li e tenho conhecimento, eu tenho um documentário que o ex-prefeito de Princesa, o Tiago Pereira, que é neto do coronel, passou para mim, que esse documentário, senhor, ele foi feito pelo Senado. É um documentário muito bacana que conta a história da Revolução de Princesa. E eu vendo esse documentário e deu para aprender como começou a Revolução. O Coronel Zé Pereira, olha gente, não vão dizer que eu sou contra o coronel. Eu sou contra a guerra. Eu vou logo dizer. O Coronel Zé Pereira, essa revolução começou assim, caso de poder e a política. Em 1928, teve eleição para governo da Paraíba. Antigamente chamava-se presidente do estado. Hoje é governador. E na época foi eleito o governador presidente João Pessoa, que é o nome da nossa capital paraibana. Esse cidadão foi apoiado por todos os coronéis, principalmente os coronéis aqui da nossa região, de Princesa Isabel, de Teixeira, do Vale do Piancó, que toda a base política coronéis foi tudo dando apoio a João Pessoa e foi eleito. Todo mundo sabe, quem leu, os mais velhos contam para os mais novos, que o coronel na época, quando existia coronéis, que talvez não seja nem de farda, só pelo nome, pelo título, era quem mandava em tudo na sua região, na sua cidade. Era quem, por exemplo, nomeava delegados, dava empregos, nomeava professores, diretores de colégio, de escola, tudo isso. Ronaldo, começando. Eu tenho que começar para todo mundo saber, até chegar aqui em Tavares. E Tavares foi uma das cidades mais sofridas da Revolução, foi Tavares. Entendeu? Olha, aí quando o governador a eleição foi eleita, aí no discurso da posse, o governador disse que ia fazer um trabalho diferenciado de outros governadores que tinham passado antes dele, que ia tirar todas as normalias dos coronéis. Quer dizer, tirar todas aquelas coisas que o coronel mandava e desmandava em seus povoados, em suas cidades. Aí por isso que o coronel Zé Pereira, com outros coronéis, tiveram essa reação contrária a João Pessoa e fizeram
dessa nossa região, de Manaíra a Teixeira, um território livre. Todo mundo, eu não sei se sabe, essa nossa região, Princesa, tinha o quê? O hino, tinha a bandeira, quer dizer, que era um território já livre da Paraíba. Nós já pertencia à Princesa só, entendeu? O coronel contratou vários cidadãos da nossa região, amigos, entendeu? Parentes, para lutar contra as forças de João Pessoa, do governador. É isso que eu quero entrar. E se eu quiser fazer alguma pergunta, antes que eu entre em Tavares, na nossa cidade, faça alguma outra pergunta. Não, é assim, porque, na verdade, eu ouvi falar assim que era governador, era presidente da província, né? Não é isso? Do estado da Paraíba. Isso. Pronto, só isso. É isso, entendeu? Aí vamos ver. Com esse chamamento que o coronel fez para armar os amigos, parentes e pessoas que ele contratou. Seu João, por senhor saber de uma coisa, o coronel Zé Pereira tinha um apoio financeiro fortíssimo, que ele lhe pagava o salário dos capangas dele, das pessoas que lutaram por ele. O salário deles era melhor do que o governo João Pessoa pagava aos soldados do Estado. Mas você tem ideia? Pagava muito bem mesmo. Pagava muito bem. Para você ter ideia, ele tinha um grupo de gente de mais de 3.000 pessoas. Aquele palácio que tem lá na cidade de Princesa, na cidade que o senhor mora. Sei. Né? Tem eu conheço lá. Lá quer dizer, o Palácio frente, né, do Zé Pereira. Sim. Ali era o comando general dele. Ali tinha o hospital, né? Tinha o lado financeiro, tudo. Olha, o cidadão chamado pelo apelido de Japão, o seu japonês, que é o pai de doutor, um médico muito conceituado em João Pessoa, que é filho de princesense. O pai dele era o homem de confiança do coronel Zé Pereira. Ele era o tesoureiro, era quem fazia todos os pagamentos. E aquelas pessoas mais amigas do coronel era chefe de cada guarnição. Vamos lá, ele tomava conta de 50, 100 homens. Porque os homens do coronel estavam toda a região. Aí vem os detalhes. Quando começou a Brigada Forte, já começou de Teixeira para cá. Já foi soldados já mortos naquela região entre Teixeira e Imaculada. Chegando em Água Branca, uma guarnição da polícia com caminhões, eles foram metralhados pelos soldados do coronel, dentro de Água Branca mesmo. Já tinha uma barricada. Quando eles chegaram, passando no meio da rua, já foram trocando tiro. E morreu muito gente. Chegando aqui na nossa região, sim, eu vou deixar Tavares por outro. Manaíra também teve brigadas. São José de Princesa também teve. Porque a polícia também do estado estava cercando toda a Princesa. Que o legado do presidente João Pessoa, o governador da época, queria vivo o coronel, vivo ou morto, para levar para João Pessoa, para acabar com esse território livre. Agora eu vou contar uns detalhes de Tavares, como Tavares foi muito sofrido, que essa é a curiosidade do senhor, quer saber se Tavares teve consequência. Com certeza, né? Teve bastante. Olha, veja só, nós temos um sítio ali chamado Queimadas, e tem um local, chama-se o Deserto, que é uma propriedade que como se dizer, um deserto mesmo. Lá, quando vinham uns 3 a 4 caminhões de soldados, porque vinha por essa estrada, não essa estrada nova, vinha por dentro, que vinha por dentro de Juru, e chegando nesse deserto, já tinha uma barricada
preparada pelos soldados do Coronel Zé Pereira. Veja só os detalhes como era. Aquele soldado que vinha daquela região de Campina Grande, João Pessoa, do Brejo, naquela época não sabia nada aqui da nossa região. Veja, os de hoje, que é um tempo mais moderno, talvez vindo um soldado de João Pessoa não sabe o que tem em Tavares ou Princesa, e naquele tempo. Imagina naquele tempo, né? Imagina, seu João. Aí nisso o quê? Veja só a armadilha que a turma do Coronel preparou. Na estrada, eles cavaram uns buracos muito grandes, profundos. Sei. Quando vinham os caminhões, eles caíram dentro dos buracos. E o que é que aconteceu? Morreram quase todos. Por quê? Os capangas do Coronel estavam tudo armado dentro dos sítios, na emboscada, né? Como nós chamamos, né? Com certeza. Com certeza, né? Eles caíram já atordoados naquele buraco sem saber nada, só foram matando. Já ali mesmo ficou, né? Exatamente. Mas a guerra não acabou, não. A guerra continuou. Aí chegando em Tavares, na nossa vila, veja só, Sítio Lagoinha, ali teve uma brigada muito forte, que até pouco tempo encontraram balas, fuzis. Conta muito detalhe que eu tenho uma prova viva, senhor. Talvez em Tavares só tenha lá no meu museu, que nós chamamos de oratório. Era uma passagem que a polícia, quando chegou aqui na nossa vila, em 1930, no tempo da guerra mesmo, eles não queriam ficar no meio da rua, porque se ficasse, a turma do Coronel estava aqui mais ou menos onde nós estamos, desse lado para lá, para o lado da igreja. Para a polícia não ficar no meio do tiroteio, o que é que eles faziam? Eles passavam de uma casa para outra furando as paredes, roubando. Sei. Está entendendo? Estou entendendo. Nisso, comprovado, eles fizeram valetas no chão, passando de uma rua para outra, e o tiroteio foi enorme. Na Casa da Cultura, que é hoje, lá tem essa marca, que é o oratório, que o cidadão da época, quando passou a guerra, ele foi rebocar, foi consertar a parede, e não consertou igualzinho como era a parede. Hoje é onde a única que tem, como nós chamamos, o oratório, sabe? Era a passagem dos soldados de uma casa para outra. Estou entendendo. Entendeu? Sim, senhor. E é tão verificado que pegar a minha Casa da Cultura, que hoje é um local onde fazem sofá, antigamente era de meu pai. Antes era de Parajara, que é um cidadão de Princesa, um comerciante das antigas. E lá, nos fundos desse comércio, tinha uns quartos muito antigos. Depois que foram escavar para fazer uma reforma nesse prédio, encontraram muitos ossos e talvez comprovadamente dos soldados. Com certeza, né? Que era quando morria, os companheiros enterravam ali pertinho deles, por quê? Em guerra, não tem tempo de você levar para o cemitério, não. Não tem. Não tem, e nem levar para a família. Não. Não é verdade? Enterrava seus companheiros e continuava a guerra. Tavares consta. Eu presenciei 3 cangaceiros do Coronel. Chama cangaceiro, outros chama soldado, outros chama jagunço. Vivo. É verdade. Entendeu? Eu, quando era menino, aqui morava 3 cidadãos já de certa idade, e nós ouvíamos a conversa deles. Eles tinham lutado a favor do Coronel, entendeu? Que eu vou citar o nome deles, que é Luiz Braz. Era um cidadão que morava pertinho aqui da nossa rua, onde eu nasci. Tinha outro que nós chamávamos, tinha um nome como apelidinho, o nome dele era Sebastião, mas era Rochinó. Ele mesmo, quando contava, ele contava elogiando, porque ele disse que era um homem valente, era um homem disposto, lutou a favor de Princesa, de Tavares, matou muito soldado. Aí nós até na brincadeira, nós dizíamos, se o Sebastião não fala, não, que não, senão a polícia prende o senhor. Disse, não, mas foi na guerra. Isso nós achávamos bacana. Teve outro também, seu Manuel Ferrão,
Esses 3 cidadãos que eu tive conhecimento de ter presenciado e visto pessoalmente, esses 3 cidadãos que eles contavam a história. Ah, chegou a conhecer mesmo. Cheguei a conhecer mesmo, verdadeiramente. E contando da história de Tavares, como ela foi muito sacrificada, o tiroteio foi tão grande que isso não é história de pescador, não. Nós temos um cruzeiro que fica aqui, eu estou apontando por esse lado de cá, o Cruzeiro de Tavares. Não existia um cruzeiro na época, mas era um local mais alto. E tinha gente do Coronel Zé Pereira e a turma do governador, os soldados, em cima da igrejinha da época, em 1930. A primeira igrejinha, que a torre ainda não estava nem completa. Dizem na história que um amigo do Coronel Zé Pereira atirou e matou um policial em cima lá da igreja. Veja só como naquele tempo os armamentos tinham força e poder. Quase 1 quilômetro, porque era bala, era fuzis, que hoje todo mundo sabe que as armas modernas chegam até 2 quilômetros. E essas não, também tinham o seu poderio de em linha reta, chegar a 1 quilômetro e acertar no alvo. Eita! Teve essas histórias verídicas. Aqui perto do Lajeado Bonito, também teve um encontro muito pesado. Teve muito mortes. É verdade, eu ouvi falar isso aí lá num serrote que tem. Exatamente, lá, né? É nessa pedra, nesse serrote. E vou contar um detalhe também, que me contaram, que minha mãe... veja só, minha mãe nasceu na Revolução de 30. Meu avô, que é Antônio Cazuza, que é dos Cazuza, nós ficamos neutros da guerra. Que meu tio-avô era dono de vapor de algodão aqui na nossa cidade. Era vila na época. O que é vapor? Vapor é onde se beneficia o algodão. Ah, sei. Tá entendendo? Para poupar ele, né? Ele, naquela época, ele já era empresário. Ele comprava todos os algodões, isso na década de 10, na década de 20, até chegar a 30. Ele comprava, ele era o maior comerciante de Tavares, como o Coronel Zé Pereira em Princesa. Era o José Cazuza. José Cazuza. Isso. É por isso que ele ficou neutro na guerra. O coronel queria pedir ajuda a ele. Ele disse, não, eu não posso ajudar porque minha família é muito grande. E se nós morrer na guerra, quem vai ajudar a continuar com a família? Aí ele ficou. Meu avô, o Antônio Cazuza, que era o pai da minha mãe, para o senhor ter ideia, quando começou a guerra, ele carregou todo o algodão que tinha no vapor, o milho, os cereais, milho, feijão, e levava para o Pernambuco, aqui na divisa, Lagoa da Cruz. Sei. Chegando já no finalzinho das últimas cargas de animais, que carregava em burro, 30, 40, 50 burros. Era tudo no lombo do animal. Porque meu tio-avô, o Zé Cazuza, ele vendia toda a safra de algodão e mandava o algodão. Por senhor saber, nós hoje chama Arco Verde, antigamente era Rio Branco. Meu avô... Era Rio Branco, sim. Isso, meu avô levava todo o algodão de animais até para Arco Verde, e de Arco Verde ia para o Recife, do Recife exportava para os Estados Unidos. É por isso que meu tio-avô era o cara mais famoso da época, um empresário fortíssimo. Aí sim, como ele não passou da guerra, aí minha mãe, veja só os detalhes, minha mãe nasceu durante a guerra. A mãe dela, minha avó Rosa, já estava perto de ganhar minha mãe, saiu às pressas lá do sítio Caldeirão, aqui que é entre Tavares e Princesa, o sítio chamado Caldeirão, perto da Ricarda. É Caldeirão do Maia, né? Não, senhor, é Caldeirão do Tanque de Boi. Viu? É mais pra cá, que mesmo pegada lá, Lajeado Bonito. Sei. Era a propriedade do meu avô. Aí o quê? Teve que tirar minha avó para Lagoa da Cruz. Minha mãe nasceu em Lagoa da Cruz. Isso em 17 de março de 1930. Quer dizer, dentro da guerra mesmo. Para eu ter ideia,
Aí quando eu fui crescendo, já tendo 10, 20 anos, mãe contava a história que o pai dela tinha passado. É por isso que, graças a Deus, eu tenho essa sabedoria de contar muitos detalhes da guerra e da Revolução de Tavares. Vou contar uma história muito interessante que aconteceu, como o senhor vai saber. Nós, aqui a vilazinha de Tavares, tinha um localzinho, e parece que em 30 a seca era guerra e seca. Veja só. E para abastecer de água só tinha uma cacimba. A populaçãozinha. Aí quando chegaram, a polícia entraram dentro da nossa vila, sabe o que foi que os soldados do coronel fizeram, seu João? Pois não. Foram na cacimba envenenar a água. Eita, envenenar a água? Envenenar a água. Os soldados, quando chegaram lá para beber, você sabe, mesmo que você está com a sede horrível, mas eles têm a curiosidade de saber se aquela água presta ou não, né? Quando botaram, mas tinha uma pessoa que morava, estava escondido dentro dos matos e teve a compaixão de avisar os soldados que não bebesse a água. Já pensou que... Que a turma do coronel tinha envenenado. Aí eles não acreditaram, não. Os soldados não acreditaram. Disseram, não, você está conversando besteira para a gente não beber água. Disse assim, beba. Aí o quê? Eles deram para o animal beber. Oxe, foi bebendo, o animal já começou caindo. Eita, Jesus. Aí eles o quê? Ficaram agoniados, sem ter água, né? Para abastecer, né? Eu vi dizer que até um pouco de urina teve soldado que bebeu. Misericórdia, viu? Por quê? Aí eles avançaram. Eles ficaram com mais raiva ainda, tá entendendo? E foram apertando o cerco do coronel, que nós aqui estava cercado entre a polícia de um lado e a turma do coronel de outro. E a bala comendo de esmola, como nós diz aqui no sertão da Paraíba, né? Então você vivia no meio de um tiroteio. Exatamente. Quem vivia naquele tempo vivia no meio do tiroteio. Mas a população saiu. Saiu, né? Saiu. Quando começou a guerra, pediram que saísse. Quem fosse participar da guerra, procurava ou lutar pelos soldados ou lutar pelo coronel. Entendeu? É por isso que nossa família todinha dos Cazuza foram para o Pernambuco. Nenhum participou da guerra. Nenhum dos Cazuza. Aí eu contando esse cerco e essa coisa, levando a polícia levando a turma do coronel, porque a história conta que o coronel João Batista Lima me disse que ia chegar no ponto que Princesa Isabel, se não se rendesse, ia ser o maior derramamento de sangue. Porque o senhor conhece que quando vai aqui de Tavares a Princesa, tem um sítio chamado Manel do Mato ali. Tem. Não tem? E lá na frente tem Manel Cigano. Eu conheço. Aquela ali é a divisa entre Tavares e Princesa. Ali teve essa brigada grande do Lajeado Bonito. A polícia já estava encostando a turma do coronel para voltar para a Princesa. Quando chegou naquele sentido ali, o Manel Cigano, onde fica a divisa, outra turma da polícia já estava vindo aqui para o Piancó, Nova Olinda, já estava outros tiroteios entre aqui o Mucambo, Sítio Mucambo, Jurema, Belém. A turma do coronel também estava lá trocando tiro. Outra turma estava trocando tiro em Manaíra, São José. Esse cerco já estava tão grande, senhor, tão grande que só Jesus, pela uma coisa, botou a mão, o livramento. É para nós encerrar um pouco da história, porque essa história é muito grande. É grande. É grande. E se o cara tem detalhe de passar talvez 2, 3 horas contando. Como esses vídeos sempre é curto, e essas histórias, e alguém quiser se aprofundar, eu vou dizer, tem os livros na Casa da Cultura no meu museu. Aí, para terminar a história dessa revolução, veja só, o governador João Pessoa tinha uma intriga com os Dantas de Teixeira. E tinha um personagem chamado
Zé Dantas, da cidade de Teixeira. Uma intriga pessoal com o governador da época, João Pessoa. Uma intriga pesada. E é intriga pesada. Nesse tempo mesmo de guerra, o presidente João Pessoa disse para os amigos dele lá em João Pessoa, na capital, que ia passear no Recife. E os amigos dele disseram: João Pessoa, não vá que seu inimigo mora no Recife. Veja só. E ele disse: não, eu vou lá, a cidade é grande, ele não vai me ver, não. Os jornais vai dizer que o senhor está presente na capital, que o senhor é governador. E os jornais gostam de dar manchete. É verdade. Não é verdade, senhor? É verdade. Mas ele não se preocupou. Chegando nisso em João Pessoa chegando no Recife, a primeira coisa foi os jornais Diário do Pernambuco. Entrevistando ele, né? Não, deu uma manchete. A manchete. O governo da Paraíba está na capital passeando. Pronto, aí... O Zé Dantas, que era um cara inteligente, formado, trabalhava, ia passando e viu na banca de revista esse jornal. Veja só. Aí viu, João Pessoa em Recife? Meu inimigo? Agora eu vou fazer alguma coisa. Tá vendo? Eita. Nisso, ele desceu no centro do Recife, que lá tinha chamado um café chamado Aurora, ali naquela grande avenida. Jonas Barreto, né? É mais ou menos aquela. É alguma coisa Barreto mesmo. Não é isso? É. Aquelas avenidas grandes do Recife. E tinha uma. Antigamente ele chamava os cafés, né? Que aqueles povo rico, aqueles povo famoso, ia tomar um café, conversar, bater papo de política, de todo, né? De todos os assuntos. E viu o João Pessoa sentado na cadeira. Ele desceu do bonde, que naquela época era bonde, e João Pessoa não viu ele. E chegou lá na calçada, atirou no governador e matou. Com essa morte de João Pessoa, veio os telegramas contando o coronel Zé Pereira. O coronel já desistiu de Exatamente. Aí quando o coronel Zé Pereira viu o telegrama, disse: não, a guerra acabou. Arriou as armas, né? Exatamente. A guerra acabou. Por que ele disse? Por que a guerra acabou? Porque ele disse assim: a minha o objetivo dele era com o governador, não era com os paraibanos. Tá entendendo? É verdade. Hã? Aí o povo disse: não, coronel. E nós? Ele disse: não tem mais nós não. Vamos acabar, vamos entregar as armas, entregar a munição, porque agora acabou a guerra. Acabou a guerra. Que o nosso inimigo morreu. Não tem mais interesse, né? Não tem mais interesse. É isso que a história da Revolução de Princesa é mais ou menos assim. Isso. Entendeu, senhor? Muito bem. Então, vou deixar as considerações finais. Quero lhe agradecer em primeiro lugar. Não, que agradece aí. Agradecer muito pelo apoio, né? Muito bem. Espero que esse vídeo seja bem... embora seja um vídeo grande, mas seja bem visto, porque é um ensinamento para muita gente. Como eu já falei, um pouco da história de Tavares. Um pouco da história. E da história do meu trabalho, que nós vamos terminar lá, né? Na Casa Cultura, que aí o povo vai ver mais ou menos onde é o ponto. Quando quiser a curiosidade. Agora, eu sou uma pessoa que eu não vou dizer que eu sou sabedor de tudo. O que deve ter a fonte mais apropriada de alguém querer ter mais um conhecimento profundo é lá no memorial do coronel Zé Pereira, que é em Princesa Isabel, né? Isso. Agora aqui em Tavares, o lugar certo e o local certo se chama a Casa da Cultura Aiá, como vocês estão vendo, essas raridades de livros. Olha, para ter ideia, Sr. João, só um detalhe que eu quero contar. Veio um professor do IF, PB lá de Princesa. Sim. Eu mostrei esse livro, ele disse que lá em Princesa não tem. Lá no colégio... Não tem. Não tem. Que isso aqui eu ganhei de um cidadão que eu vou dar um agradecimento público. É uma relíquia disso aí. É uma relíquia. Esse livro aqui foi feito pelo senador da época, Marconi Gadeira.
Entendeu? Sim, tá, na década de 90. Tá o nome dele aí, é Marcondes. Isso aqui, olha, eu vou dar um agradecimento público, novamente eu estou dizendo, a uma pessoa simples, um amigo meu, conterrâneo aqui de Tavares, um dono de um Lava-Jato. O apelido dele é Pelelê. Vocês que vêm aqui em Tavares, venham lavar seus carros, moto com ele, que é um cidadão simples, dê um livro, uma raridade dessa, que talvez outra pessoa que tivesse um grau mais elevado não ia doar para a Casa da Cultura Ayá. Como é o nome dele? É Pelelê. Pelelê. É. Um abração para você, Pelelê. Isso. Um abração para você. E ele vê o canal também, Girando pelo Sertão. Ele, para ter ideia, ele trabalha ali vizinho ao nosso amigo Bola. Outra vez que eu é ali perto da Rua Mariana. Outro dia eu vou conhecer ele pessoalmente. Exatamente. E eu quero agradecer a todos o pessoal aqui da cidade de Tavares, todos os moradores aqui, dos quais eu considero bastante. Eu amo muito essa cidade de Tavares, onde eu fui bem acolhido aqui no nosso canal. E pode ser aqui, através de alguma coisa aqui em Tavares, que meu canal seja monetizado. Ainda não foi monetizado. Olhe, nós conversamos lá que nós íamos terminar lá na Casa da Cultura. Não vamos terminar. Não, é isso. Que eu quero. Olha, gente boa. Aqui. Vamos terminar aqui mesmo. Vamos terminar aqui. E eu quero dar meus agradecimentos finais. Depois, o senhor termina com as palavras do senhor. Eu quero primeiro agradecer a Deus. Tirar o chapéu para Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Que deu e está dando essa sabedoria. Eu sou um deficiente visual, não estou reclamando, que graças a Deus o senhor vê a minha vidazinha particular como é gostosa. Eu quero dar um alô especial também aqui, minha família aqui da cidade, a meu irmão César e toda a sua família. Eu tenho uma sobrinha Cíntia que é professora de História, com seu irmão, o Caio César. Tem outro irmão, Doda, com toda a sua família. Meus amigos aqui também, lá da padaria, o Bola, o cadeirante, que é Alberto. Nosso amigo Alberto é uma figura. E especialmente, seu João, a meu filho Cauê Emanuel, que é um rapaz que eu gosto muito dele, que é um filho que eu tenho, é só esse filho. E toda a família da mãe dele. Quero dar esse abração, e também ao nosso padre aqui de Tavares, Padre Jorge, e nosso prefeito, Corpo de Odálio, e todos os políticos da nossa cidade. Muito bem. Viva Tavares! Viva! Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer muito, mais uma vez eu repito, agradecer pelo apoio que você me deu. Foi um conhecimento muito bom em ter conhecido você, né? E hoje nós estamos pessoalmente, era meu sonho, era fazer um trabalho com o Ronaldo Melo, aqui da Casa da Cultura Ayá, na cidade de Tavares. Aqui na residência dele. E aqui na residência, aqui ao ar livre. Isso. Aqui numa área muito boa para gravar. E deu tudo certo. E deixar aquele abraço para todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Valeu.